Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho do Livro dos Espíritos. Estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 2 dos elementos gerais do universo, e estamos estudando o item Espírito e Matéria. Nesse item, Kardec vai começar, as duas primeiras perguntas, a gente viu no nosso encontro passado, né? Vão abordar a matéria. E Kardec vai questionar sobre desde que momento que existe, sobre qual a definição que a gente pode dar da matéria. Ele vai lembrar que para a gente, né, aquilo que a gente entende como sendo matéria, e vamos deixar aqui bem claro que ele está se referindo ao entendimento do século XIX. Hoje a física já tem trazido, as ciências já têm trazido outras definições, mas naquela época, matéria era entendido como aquilo que tem extensão, que é capaz de impressionar os sentidos e que é impenetrável. E os espíritos disseram para ele que, do ponto de vista nosso, do homem do século XIX, isso estava correto, mas que era um pouco mais amplo do que isso. Ao mesmo tempo, eles vão trazer o entendimento de que a matéria é o laço que prende o espírito. E por causa disso, Kardec vai chegar à conclusão, ele coloca isso na nota que está na pergunta 22A, Kardec vai trazer a notícia de que a matéria seria o agente ou intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Do tipo, o espírito precisa da matéria para atuar, principalmente aqui no mundo. E aí, Kardec vai sair, já que eles chegaram a esse entendimento, né, de que é o intermediário através do qual o espírito age no mundo. A partir daí, Kardec vai começar a questionar sobre o espírito. Nós vamos falar aqui com frequência, né, que os espíritos respondem sobre o espírito, vai ficar um pouquinho confuso, mas a gente vai devagar. Muitas palavras semelhantes trazem esse problema. Na questão 23, Kardec já começa questionando o que é o espírito. Ele não pergunta quem é o espírito, ele não pergunta como é. Da mesma forma que ele aborda lá atrás a ideia de Deus, quando ele pergunta o que é Deus, ele está perguntando agora o que é o espírito. Ele está querendo entender a essência, a base. Não as personalidades, não as identificações que a gente possa ter. E os espíritos vão responder que é o princípio inteligente do universo. Teoricamente, entendendo nesse ponto, em todo o universo, onde a gente tem a presença de fenômenos inteligentes, a gente tem algum espírito atuando por trás desse fenômeno. O espírito é o princípio inteligente do universo. Kardec não se dá por satisfeito, ele vai fazer isso em vários momentos, a gente já precisa se acostumar com isso. E aí, essa pergunta, a 23, ela tem uma outra pergunta dentro dela, que é a 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Se a gente fosse entender, né, a essência, a base, qual é a natureza íntima do espírito? E eles vão responder para a gente o seguinte: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Já tínhamos comentado lá atrás que em algumas situações os espíritos vão trazer esse tipo de resposta. O que a gente tem que entender nessa resposta? É como se a gente tivesse um aluno de doutorado precisando explicar o que é, vou fingir aqui, tá? Física quântica para uma criança que está no pré-jardim, no primeiro período, segundo período, na educação infantil. Falta recurso de linguagem, porque aquela criança não tem ainda, vamos dizer assim, um vocabulário apropriado para conseguir se expressar e entender esse tipo de questão. Por isso eles respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Porque a gente lá no século XIX entendia que matéria era aquilo que poderia ser, né, como eles mesmos disseram, impressionar os sentidos, era aquilo que poderia ser perceptível através dos sentidos. O espírito não é perceptível, ele não é palpável. Então, para a gente, ele nada é, porque eu não posso ver, eu não posso medir, eu não posso sentir. Ah, Rogério, e os médiuns?
Ah, mas os médiuns é lá na frente, não vamos antecipar o assunto não, porque os médiuns eles têm alguns sentidos específicos, vamos falar de forma muito simples, né? Mas como se eles tivessem algumas capacidades próprias que permitem que essa percepção aconteça. No grosso da população, no geral da humanidade, ele nada é, porque ele não é palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Para eles, os espíritos, é alguma coisa. E aí ele deixa marcada uma frase que vai ficar muito conhecida, né, dentro do meio espírita. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então ele já deixa bem claro, não existe o nada. Essa ideia que a gente tem, né, de foi criação do nada, ou então isso daí surgiu a partir do nada. Não, não existe o nada. Questão 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A gente pode dizer que espírito e inteligência são sinônimos, são a mesma coisa? E aí eles respondem assim: a inteligência é um atributo. O que é atributo? Qualidade, um adjetivo, uma característica. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, uma, a inteligência, e outro, o espírito, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. A gente aqui entende como sendo a mesma coisa. Por quê? Porque a gente consegue, uma das formas que a gente tem de perceber o espírito é através desse atributo dele que é a inteligência. Então a gente identifica o espírito pela inteligência que se manifesta desse espírito. Mas não são sinônimos. Um é característico do outro. A inteligência é característica do espírito. Kardec ainda insiste no tema. 25. O espírito independe da matéria, são coisas completamente distintas, separadas, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Vamos lembrar que sem a luz não existem cores, sem o ar não existe som. Então o que Kardec está querendo dizer é mais ou menos nesse sentido, o que ele está querendo saber é mais ou menos nesse sentido. O espírito independe da matéria, é separado da matéria, não tem nada a ver com ela? Ou é apenas uma propriedade desta? Ou é algo que está intimamente relacionado com a matéria, que depende da matéria de alguma forma? E os espíritos respondem que eles são distintos. Uma, a matéria, do outro, o espírito. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. E aí é muito interessante, porque quando eu vi essa resposta, a gente esquece das coisas que a gente estuda, né? Quando eu vi essa resposta, eu fui atrás desse intelectualizar. Porque a gente acha que sabe o significado das coisas. E quando eu fui buscar o significado desse verbo intelectualizar, uma das definições que a gente encontra é que é dar forma, dar sentido lógico. E é muito interessante isso. Aliás, dar sentido lógico ou racional. Porque a gente vai estudar lá na frente, esse assunto muito lá para frente, que o espírito, ele, através de alguns recursos próprios, através da manipulação do fluido cósmico universal, ele consegue dar forma à matéria. E quando a gente fala dessa matéria, a gente está falando do princípio mesmo, átomos, moléculas, etc. E aí é muito interessante porque eles já estavam deixando essa ideia lá atrás. O espírito e a matéria são distintos um do outro, mas é o espírito que manipula a matéria de alguma forma. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. É muito bonito pensar nisso. Lá na frente a gente vai entender melhor por quê. 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? A gente também precisa da união da matéria, já que a matéria unida ao espírito permite que o espírito intelectualize a matéria. Qual é a utilidade que tem para o espírito dessa união? Porque a gente viu antes, né, a necessidade para a matéria. O espírito vai conseguir intelectualizar essa matéria. E qual é a vantagem que tem? Né? Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E aí, Kardec na pergunta abre um parênteses. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência,
abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Ele não está querendo saber para a manifestação de um espírito específico, do espírito Rogério, do espírito fulano de tal, não. Ele está querendo saber do espírito aqui, entendendo como princípio da inteligência. E eles vão responder assim: é necessária a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Nós, aqui na Terra, encarnados, não conseguimos perceber os espíritos sem a presença da matéria. Por isso, para nós, é necessária para o espírito essa união do espírito com a matéria. E aí, a gente vai terminar com a questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Porque a gente está vendo aqui que para nós encarnados os dois estão sempre unidos, a gente consegue perceber a partir dessa união. Mas será que a gente consegue conceber de alguma forma, criar alguma ideia do espírito sem a matéria e da matéria sem o espírito? E aí eles encerram de forma magistral. Pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. Pelo nosso pensamento nós conseguimos construir essa ideia do espírito sem a matéria e da matéria sem o espírito. Ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima conversa.